Boa tarde a todos e a todas. Que a paz de Jesus se faça presente em nossas vidas hoje e sempre. Antes de nós iniciarmos nossa conversa na tarde de hoje, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Uniluz, para que pudéssemos estar todos aqui unidos e reunidos nessa tarde de feriadão. Eu fico extremamente feliz toda vez que eu venho à Uniluz. Da última vez eu vim também foi um final de semana de feriado e também a casa estava cheia e hoje se repetiu novamente isso, É importante que nós possamos separar um tempo no nosso dia a dia para essas questões espirituais, principalmente porque nós atravessamos momentos em nosso país de muita perturbação, De muito desconforto emocional, desconforto de realidades sociais. E é sempre importante que possamos buscar essa ajuda, esse equilíbrio espiritual. E eu creio que as casas religiosas e a Uniluz, como um centro espírita muito comprometido com a causa de Jesus, de unificação, de esclarecimento das almas, propõe esse trabalho, essa tarefa, e nós temos essa oportunidade de estarmos aqui. Eu trago um abraço fraterno lá do Regeneração, o Centro Espírita Regeneração, que eu faço parte, e que possamos desenvolver o nosso tema na tarde de hoje com bastante tranquilidade. Vamos, por esses breves minutos, nos desconectarmos, de lá de fora, das nossas preocupações, dos nossos estresses, das nossas dificuldades pessoais e coletivas, para conseguir centralizar e se concentrar nesse momento, A gente tem essa dificuldade de conseguir se desconectar do todo, principalmente aquele todo que nos traz tristeza, nos traz dor, e conseguir trazer a nossa mente, a nossa atenção para o aqui e o agora. E nós propomos essa atividade hoje, Vamos nos concentrar e nos deter no tema que vai ser tratado hoje. Até porque o tema ele vai de forma indireta e no final, quando a gente fazer esse fechamento, nós vamos ver que ele, na verdade, vai falar muito do que todos nós estamos vivenciando hoje. Esse tema está lá em Mateus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 14. É o item 5, em que fala sobre... quando Jesus pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos, nós vamos ler o versículo evangélico para a gente compreender o contexto dessa fala. E em seguida ele vai falar sobre o parentesco material e o parentesco espiritual, que essa é a raiz da mensagem da tarde de hoje, Que Jesus vem trazer essa realidade e que o Espiritismo, como terceira revelação, traz a chave. Emmanuel ele tem uma frase interessante, que ele fala que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Eu costumo contextualizar essa frase, eu sempre falo assim, o Evangelho é a porta e o Espiritismo é a chave. E graças ao Espiritismo, hoje a gente consegue compreender e desmistificar muitas passagens evangélicas. Até porque esse momento em que Jesus fala, pergunta, ele questiona quem é a mãe dele, quem são os irmãos dele, ele não foi compreendido à época. O próprio Allan Kardec, nesse capítulo do Evangelho, ele fala que muitos opositores do cristianismo tentaram utilizar essa passagem para querer dizer que Jesus falava uma coisa e depois fazia outra. Ou que ele fazia algo e depois falava ao contrário. Porque toda a mensagem evangélica é uma mensagem de paz, de fraternidade, de união. E como é que Jesus tanto que pregava isso? Inclusive, um dos mandamentos, se não me falha a memória, lá em Deuteronômio, ou é Êxodo, perdão, que tem os 10 mandamentos de Moisés, é o 4º mandamento, honrar vossa pai e vossa mãe, que é o título desse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é possível Jesus dizer que ele não vem destruir a lei, ele vem dar cumprimento? E uma dessas leis mosaicas é justamente honrar o pai e a mãe. E ele chega e pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos, num sentido... genérico de que ele estaria desprezando a sua origem filial. Isso seria uma contradição, um paradoxo. Mas aí Kardec, com a espiritualidade, vem esclarecer essa mensagem. Para a gente iniciar, nós vamos ler a mensagem na íntegra, esse versículo,
que está lá em Mateus, no capítulo 12. Vai do versículo 46 ao 50. Ele também está em Marcos e está em Marcos. E eu creio que em Lucas também tem uma passagem semelhante a essa. Mas enfim, Mateus nos relata o seguinte: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o juízo. Vejam, logo nessa primeira parte, nesses primeiros versículos, Mateus narra aqui o seguinte, que Jesus volta para casa, né? Não a casa dele em que ele viveu com a sua mãe Maria e o seu pai José, mas a casa de Pedro, de Simão Pedro, onde eles sempre se reuniam. E ali já existia uma multidão esperando. Isso é muito comum nos textos bíblicos, nos textos do Novo Testamento, em que onde Jesus se encontrava, sempre existia uma multidão esperando, onde ele estava, onde ele chegava, por onde ele passava. Isso era muito comum nos textos do Evangelho. E quando ele chega lá, por conta da quantidade de pessoas que eram muito grandes, eles não conseguiam nem ficar à vontade, né? Vamos usar uma linguagem mais simples. Eles não conseguiam nem fazer suas refeições de tanta gente que tinha. E o próprio Jesus, ele chega e fala que os seus parentes se aproximavam porque queriam se apoderar dele, porque ele perdera o juízo. Gente, isso é interessante. Por quê? Esses irmãos que acompanharam Maria, indo à casa de Pedro para falar com Jesus, nessa passagem evangélica, são os irmãos de Jesus de sangue. Nós não vamos adentrar nesse tema, porque isso seria um tema para outra palestra, né? E entraria um pouco em polêmicas que não é necessário, que não seria necessário. Da questão de que Jesus teve outros irmãos de sangue que vieram do ventre de Maria. Mas esses irmãos de Jesus, isso é bem interessante, porque o Chico Xavier, e eu creio que grandes nomes da religião, da filosofia, passaram por essa dificuldade que o próprio Jesus passou. Esses irmãos de Jesus de sangue não compreendiam a mensagem de Jesus, nem as atitudes de Jesus. Tanto que eles vão atrás de Jesus na casa de Pedro com a intenção de buscá-lo, porque achava que ele havia perdido a razão por conta das suas atitudes. E Mateus segue relatando: entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam sentados à sua volta, disse: eis aqui a minha mãe e eis aqui os meus irmãos. Pois, aí vem a mensagem emblemática: pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse sim é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. E aí sim fecha essa mensagem. A gente vai fazer aqui um esclarecimento de 2 pontos que nós achamos pertinente para conseguir compreender a mensagem. Essa dos irmãos, que a gente já trouxe, né, esse conceito de que na época esses irmãos que foram com Maria ao encontro de Jesus eram os irmãos dele materiais, né, irmãos consanguíneos. E eles não compreendiam a mensagem de Jesus, nem a sua missão. Por isso que o tempo inteiro eles blasfemavam, podemos dizer assim, contra Jesus. Eles tramavam muitas vezes contra Jesus porque eles não aceitavam. E diziam que, de certa forma, Jesus ele era louco. Isso me recorda no filme de Chico Xavier, narrado pela biografia do Marcel Sotomayor. É o momento em que Chico chega na sua casa e ele é recebido por seus irmãos e pelo seu pai, né? A madrasta dele já havia desencarnado também. E naquele episódio foi uma sequência depois que o seu irmão, ou foi um primo dele, havia desencarnado subitamente, né? E toda a família ficou um pouco descrente da capacidade mediúnica e espiritual de Chico. E aí quando Chico chega em casa, ele estranha porque está aquela recepção, toda a família reunida. E aí a irmã mais velha, que era a que tinha mais contato com Chico, chega para Chico e fala o seguinte: Chico, nós queremos conversar com você o seguinte: essa casa se transformou num verdadeiro inferno, porque é um entra e sai de gente,
É madrugada, pessoas batendo na porta. O telefone toca o dia inteiro. É repórter, é jornalista, é policial. A gente não consegue mais viver em paz. Meu marido, né, o marido da irmã do Chico, fala: meu marido até gosta de você, mas ele está muito transtornado com toda essa situação que se transformou essa casa. E aí Chico inocentemente fala: não se preocupe, eu vou falar com os jornalistas, vou dizer que não vou dar mais entrevista, eu vou falar com o pessoal para não vir mais tarde da noite, para não incomodar vocês e tal. E aí quando a irmã dele fala: Chico, não é bem assim, você vai ter que decidir, ou sai você, ou sai a gente. E é nesse momento em que Chico se recolhe no seu quarto e de madrugada, enquanto todos estavam dormindo, ele sai de casa. Porque ele percebe que aquela missão era dele e que provavelmente seus familiares, por mais boa vontade que tivessem, não iriam conseguir compreender a sua missão e a sua tarefa, ao ponto de que ele estava desarmonizando e desequilibrando a família dos seus familiares, a vida dos seus familiares. Então Chico pega, sai sorrateiramente durante a madrugada e vai embora. É nesse momento que ele sai lá do interior onde ele vivia e vai viver em Pedro Leopoldo. E aí no filme já mostra a virada, né? Já mostra ele já mais velho, isso é na primeira fase do filme, já mostra ele mais velho, já conhecido por conta das entrevistas que ele já havia dado. E isso acontecia com Jesus. A família de sangue de Jesus não compreendia qual era a missão dele. Por isso que o tempo inteiro eles iam atrás, onde eles viam Jesus lá criando aquele tumulto, porque havia esse tumulto, porque existe outro detalhe. Toda missão evangélica de Jesus, que foi dos 30 aos 33 anos, foram momentos de muita turbulência na vida de Jesus. Porque foi o momento em que ele iniciou o ministério dele. Então Jesus ele quebrou muitos paradigmas para a época. Muitos paradigmas. Tanto que o tempo inteiro, onde ele estava ali, rodeado de pessoas, existiam muitos que estavam ali porque o admiravam, porque o amavam, mas existiam sim infiltrados pessoas que não gostavam dele, que estavam ali o tempo inteiro, como os fariseus, os doutores da lei, querendo colocar ele em teste para ver se ele ia falhar, se ele ia dizer alguma contradição para conseguir derrubá-lo ou tentar impedir que a sua missão fosse concretizada. Então, esses 3 últimos anos da vida material de Jesus foram anos muito conturbados. E nós vamos observar que ele observava e que ele usava esses momentos para fazer ensinamentos, né, para dar seus ensinamentos. Nesse momento que ele fala: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos, Jesus ele quis dizer o seguinte: ampliar o conhecimento que as pessoas tinham da época de família para uma família muito maior, que na época seria o quê? A família humanidade. E tem 2 detalhes. Além dele falar da questão filial humana, ele vai falar da questão filial espiritual, que vai ser trazido pelo quê? Pela afinidade de pensamentos. Tanto que ele termina o versículo dizendo o quê? Mateus: aqui estão meus irmãos e minha mãe, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, é meu irmão e é minha irmã. Porque a missão de Jesus aqui na Terra foi trazer os ensinamentos de Deus para a humanidade. Para a humanidade. Então, as pessoas que tinham afinidade com aquela proposta de Jesus era considerada uma família para ele, ainda que não fosse a família de sangue. Então, na verdade, Jesus não vem destratar ou vem escantear a sua família. Não, ele vem dizer que a família dele, na realidade, são todas as pessoas que existem. Gente, isso é muito importante para nós que temos um conhecimento espírita, ou pelo menos simpatizante do espiritismo. Porque a proposta do espiritismo para a humanidade é de espiritualização, né? Jesus já iniciou isso, né? Joana de Ângeles fala que Jesus vem espiritualizar as pessoas, libertar as pessoas ou fazer com que as pessoas se libertem do jugo da matéria, das algemas da matéria. E de certa forma, na época de Jesus, os hebreus tinham a questão da família muito forte, principalmente a cultura patriarcal. A cultura patriarcal.
quando Jesus vai falar de irmãos, hoje a gente chega e fala, o nosso irmão aqui vai fazer o exórdio, né? O irmão André fez o convite da palestra. Nós temos esse sentido. Na época de Jesus, quando se falava de irmão, era realmente pessoas da família. Pessoas da família. Tanto que às vezes você tinha um primo, tinha um sobrinho e ali era considerado como irmão, mas era dentro da família. Uma passagem evangélica em que Jesus fala, amar o próximo como a ti mesmo, e questiona Jesus, mas mestre, quem é meu próximo? Vejam que as pessoas na época de Jesus não tinham essa compreensão de fraternidade. As pessoas não tinham aquele conceito de que meu próximo é uma pessoa que precisa da minha ajuda, que precisa do meu abraço, que precisa do meu amor. Eles não tinham. Isso era muito fechado em família. Tanto que existem as tribos. Deus para os judeus e para os hebreus, era o Deus do povo de Israel. Era a tribo de Israel. Então todas as outras tribos tinham seus deuses e eram opositores, eram inimigos. Você vê que o conhecimento judaico era um conhecimento referente, né, ao nível evolutivo das pessoas daquela época. Eles acreditavam que Deus, Jeová, era o Deus do povo de Israel. Quando Jesus vem, Jesus amplia esse pensamento em todos os momentos para dizer que não, que Deus ele é o Pai da humanidade. E aí é quando ele firma a oração do Pai Nosso. Porque se todos nós estamos aqui presentes nessa casa, independente de time de futebol, de religião, de classe social, de ideologias, mas se nós estamos nessa casa que hoje une luz, e a gente se considera filhos de Deus, nós estamos automaticamente nos colocando no patamar de irmãos e irmãs espirituais. Vejamos como isso é importante. Como isso é importante. Jesus, em toda a sua trajetória, principalmente nos 3 últimos anos, ele vem incansavelmente trazer essa ideia de que todos nós somos irmãos espirituais, nós somos uma grande família. Quando o Espiritismo vem, ele vai abrir esse conceito de família ainda maior. Ainda maior. Já não é mais um Deus de um povo, não é mais só um Deus também da humanidade terrena, mas é um Deus do universo. Porque o Espiritismo traz o conhecimento de que existem os mundos habitados, que existem seres inteligentes vivendo em outras galáxias, em outros orbes, e que isso tudo torna-se uma família universal. Esse é o contexto. Mas bora lá. Emanuel, qual seria o sentido então dessa mensagem? Jesus chega, fala para aquelas pessoas ali que estão reunidas, minha mãe e meus irmãos são todos esses aqui, ó, que comungam do mesmo pensamento que eu, que estão vibrando, que têm a sintonia parecida com a minha. Esses também são minha família e meus irmãos, não apenas aqueles que estão lá fora. Até porque aqueles que estão lá fora querem o meu mal, porque não compreenderam minha mensagem. Né? No livro Luz Imperecível, quando o pessoal da União Espírita Mineira vem fazer um estudo desses versículos, eles falam justamente disso. Mas quando a gente vai para o próximo item, que é o 8, dentro do Evangelho, a gente vai ver do parentesco material e do parentesco espiritual. E aí entra a raiz e a importância profunda desse ensinamento de Jesus para nós. Porque Joana de Ângeles, eu vou ler só o primeiro parágrafo, 3 linhas, desse livro que eu recomendo para todo mundo. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um livro da série de Joana de Ângeles, é o livro número 11. Ela vai analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo, dentro da visão da psicologia e da psicanálise. Né? Espírita, para a gente não confundir, psicologia e psicanálise ciência e a psicologia e a psicanálise espírita. No capítulo 20, que ela vai falar justamente sobre o amor filial, né? O amor de família. Ela inicia falando esse primeiro parágrafo, 3 linhas. A constituição de uma família. Antes da gente ler isso aqui, vamos abrir um parêntese. Gente, hoje eu estou tendo a oportunidade de cursar uma faculdade de pedagogia. E hoje, no meio acadêmico, se discute muito a importância da educação na criança.
e que a escola tem um papel importantíssimo nesse processo, né, de educação. Só que muitos teóricos, né, eu cito um, Libânio, que é o que eu gosto bastante, um livro dele, Pedagogia e Pedagogos para Quê? O Libânio, ele fala o seguinte, que dentro da educação existe três formatos, podemos dizer assim, né, três vertentes da educação: a formal, a não formal e a informal. E a escola e as instituições de ensino, elas entram dentro dessa perspectiva de educação formal, que são aquelas instituições que vão passar um conteúdo intelectual para o aluno, para a criança, para o jovem. Né? Vão ensinar o quê? Português, matemática, geografia, química, física. Existe dentro, né, da matriz curricular, até mesmo dentro da cartilha da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases na Educação, que a escola ela tem sim uma obrigação moral com os alunos. Só que a essência da escola é passar, transmitir os conhecimentos, os saberes intelectuais, científicos. Já na educação não formal e a educação informal é quando entram duas partes que eu acho essencial. Eu, como nesse processo de formação em educação e pedagogia, que eu vejo que são essenciais. Porque a educação não formal são justamente as instituições que não são de educação, de saberes intelectuais, mas que ensinam, de certa forma, a cidadania para as pessoas. São as ONGs, são as casas religiosas, que, de certa forma, ensinam para as pessoas moral, ética, princípios em que as pessoas vão se desenvolver, principalmente as crianças e os jovens, para conseguir, lá na frente, concretizar de forma integral o seu processo educativo. E as instituições informais, ou a educação informal, é justamente aquela em que o indivíduo vai conseguir assimilar cultura e hábitos. E isso existe nas famílias. Então, o que acontece? Hoje, quando se fala de educação, dentro da perspectiva espírita, está lá no livro de Herculano Pires, Pedagogia Espírita, e da Dora Encontre, Educação segundo o Espiritismo, tem aqui na livraria da Uniluz. Nós vamos ver que tem que existir uma ligação e uma união entre escola, família e religiosidade, para conseguir desenvolver uma educação integral daquela criança e daquele ser. Por isso que Jesus vem falar desse processo de família. E a Joana de Ângeles, no início desse capítulo 20, veja a importância da questão da família na construção ético-moral de um indivíduo. A constituição de uma família não é resultado de acidente biológico. Uma família não vai surgir através de um acidente biológico. Ainda que seja por acaso, ainda que seja numa festa em que você viu uma moça ou você viu um rapaz e vai ter, talvez de forma inconsequente, um relacionamento sexual e ali existe acontece uma gestação, isso não foi acidental. Existe uma programação que está superior a tudo isso. Quem já leu as obras de André Luiz vai ver que o mundo espiritual trabalha o tempo inteiro nos auxiliando nos nossos processos aqui materiais. Então, a constituição de uma família não é resultado de um acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e a estrutura social. Lhe precede. Então, a nossa família hoje, as pessoas que convivem conosco, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, pai, mãe, sogro, sogra, avô, avó, todas as pessoas que comungam do nosso ciclo familiar hoje não estão na nossa família por acaso. Existe uma programação espiritual de aprendizagem, de resgate, de renúncia, de reconciliação embutido nesses processos familiares que nós convivemos hoje. Por isso que aqui nesse item 8, que vai falar do parentesco material e do parentesco espiritual, Allan Kardec ele deixa bem claro, a espiritualidade com Kardec deixa bem claro do seguinte: por isso que não é tão difícil nós encontrarmos
pessoas fora da família, onde nós temos muito mais afinidades do que com aquela pessoa que convive conosco debaixo do mesmo teto. Porque Emmanuel dizia para Chico o seguinte: Chico, muitos dos que estão reencarnados no seio familiar, muitos, não todos, mas muitos, são aqueles adversários do passado que voltam agora convivendo conosco, dormindo na mesma cama, debaixo do mesmo teto, para que haja reconciliação. Porque, gente, a realidade é a seguinte: Jesus falou que nenhuma das ovelhas que o Pai concebeu a ele iriam se perder. Nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos passando aqui nas experiências da matéria, galgando a nossa evolução espiritual para chegarmos lá na escala, primeira ordem de espíritos puros. Esse planeta Terra se caminha para um processo de regeneração. Então, todos nós que estamos aqui presentes, encarnados e os irmãos desencarnados que estão aqui assistindo essa palestra junto, nós não estamos aqui de férias nem de brincadeira. Nós estamos aqui com uma proposta. Cada um de nós tem uma programação reencarnatória a ser cumprida. E não é apenas com a vida humanitária. Às vezes eu escuto muito falar: poxa, Chico Xavier teve uma missão linda, enorme. Madre Teresa, Gandhi, Dom Helder e tantos outros. Gente, muitas vezes nós temos aquela missão com aquela criatura ali na nossa casa. Aquela criatura. E às vezes a gente vai para o centro, faz campanha, faz bazar, palestra, estudo e abandona a nossa pessoa, a missão, a programação que está lá em casa. Por isso que Chico contava uma história do seguinte: que teve um irmão que fez palestra, fez campanha, abriu centro espírita, fundou isso, fez ONG, ajudava 1000 crianças órfãs, enfim, um monte de coisa. Quando ele desencarnou, chegou no mundo espiritual, aí falou: agora eu vou chegar, né, vou arrasar lá, vou ter o meu duplex de frente para a casa de André Luiz, construído, porque eu acumulei muito bônus horas, né? Quando chegou lá, meu irmão, infelizmente, você vai ter que voltar para a Terra. Voltar para a Terra de novo, meu Deus, o que foi? Eu fiz tanta coisa, eu fiz tanta campanha do quilo, eu ia para o centro no dia da chuva, até aquela pessoa que eu não gostava, eu abraçava, meu irmão, e eu vou ter que voltar, você vai ter que voltar. Por quê? Eu disse: porque infelizmente a principal tarefa que você tinha para fazer, que era cuidar e educar do seu filho, daquele espírito que foi dado temporariamente para que você tivesse a missão de educá-lo, né, de encaminhá-lo nos postulados evangélicos, da moral, da educação, você negligenciou e esqueceu, porque você se preocupou tanto com as coisas da humanidade e esqueceu com a sua principal tarefa, que era na sua família, com sua esposa e seu filho. Por isso que você vai voltar. Por isso que nós não podemos nunca, jamais, deixar passar em branco essas pessoas que convivem conosco lado a lado. Principalmente as mais difíceis. As mais difíceis. Essas são as que mais necessitam da nossa atenção. Tanto que no próprio Evangelho, no capítulo 9, tem uma mensagem chamada A Paciência. A Paciência. É de autoria Um Espírito Amigo, que recentemente a gente ficou sabendo que foi a própria Joana de Anjos que narrou essa mensagem. Um Espírito Amigo. Fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quando eu entrei na doutrina, que eu comecei a fazer o Evangelho no Lar, que eu li essa mensagem no Evangelho no Lar, eu falei: meu Deus, onde é que eu estou? Porque a dor é uma bênção. A dor é uma bênção. E nessa mesma mensagem, o Espírito Amigo fala: Deus colocou aquela pessoa na sua vida, aquela pessoa que te faz sofrer, que te faz chorar, que te faz não dormir, que faz você se estressar, para que você aprenda a ter paciência e resignação. Então essas pessoas que estão na nossa família, elas são instrumentos da espiritualidade superior para que nós possamos evoluir a paciência e a resignação. Quando Jesus vem dizer que o irmão, a irmã e a mãe dele são todos aqueles que estão lá presentes,
comungando das ideias dele, ou seja, que tem afinidade com os pensamentos dele, que aquelas pessoas também são família deles, aí isso amplia muito mais. Aquele camarada lá da empresa, que a gente não suporta nem ouvir a voz dele, que já dá um ranço. Lá no Regeneração eu convivo muito com os jovens, então eu aprendo muito a linguagem dos jovens. Tem uma moça lá que ela foi com uma camisa que tinha escrito algo... mágoa é fácil de superar, mas ranço é impossível, né? Aquela pessoa que só da gente ouvir a voz já dá um ranço, já dá, sabe? Na família, no trânsito, o vizinho, passa a semana inteira a gente trabalhando, domingo a gente quer relaxar, né? Dormir para poder vir para a Uniluz, aí o vizinho põe aquela música bem alto. Essas pessoas também, Deus colocou nas nossas vidas para a gente desenvolver a paciência e a resignação. Gente, resignação não é conformismo. Não vamos confundir conformismo com resignação. O conformismo é o seguinte: eu sofri um acidente, fiquei na cadeira de rodas, então, vou me conformar, não vou nunca mais andar, vou me aposentar mesmo, estou inválido, sou um coitadinho. Isso é conformismo. Eu me conformar com aquela determinada situação. Resignação, você ser uma pessoa resignada, é você o seguinte: sofri um acidente, fiquei na cadeira de rodas, mas vou fazer fisioterapia, vou me reabilitar, vou buscar o máximo que eu puder, vou continuar trabalhando, o que não falta é concurso com vaga com pessoas com necessidades especiais, vou continuar fazendo minhas palestras, no que der para ajudar eu não vou me vencer pela minha dificuldade. Vou ter resignação. Vou enfrentar minha dificuldade, mas vou continuar em frente. Vou seguir em frente. É a diferença de conformismo e de resignação. Por isso que esses dois processos é interessante. Joana, ela fala nesse capítulo que a ideia de Jesus era fazer algo pedagógico, educativo, com que nós pudéssemos ir evoluindo a nossa compreensão de família, né, de família. Iniciando com o clã, né, aquela família mesmo de casa, em que nós temos dificuldade, e essa é a principal, que nós temos o nosso compromisso, e depois a gente vai ampliando para a sociedade. Não vamos falar agora da questão cósmica, né, da questão universal. Vamos deixar isso para outra aula, lá na frente, a gente falar de outros planetas, que existe vida, mundos mais evoluídos. Vamos falar isso agora não. Até porque eu creio que a gente ainda não tem essa compreensão, né, de imaginar como seriam as civilizações, né, de outros planetas, tudo isso. Vamos se deter no meio termo. A gente está observando o nosso processo de responsabilidade com a família material, o nosso clã familiar. E a gente sabe que lá na frente, quando a gente for mais espírito evoluído, um espírito mais purificado, a gente vai ter essa compreensão de uma família do universo. Por enquanto a gente ainda não tem esse alcance. Vamos ficar no meio termo. E é nesse meio termo que nós temos que nos aprofundar hoje, pelo que nós vivenciamos na sociedade, que é o contexto da família comunitária, a família social, que Joana de Ângelo vem tratar. Dos nossos relacionamentos sociais, de como nós convivemos também na sociedade, sabendo que cada um que está aqui presente é um irmão espiritual e que estão na nossa vida por algum propósito. Allan Kardec, além de ser o codificador do espiritismo, ele tem um trabalho educativo muito grande. Tem outro estudo nosso que fala sobre o Kardec educador. A maioria de nós conhecemos o Allan Kardec, codificador do espiritismo, escreveu os livros, enfim. Mas poucos conhecem, né, esse lado do Allan Kardec como pedagogo, né, que estudou, foi aluno de Pestalozzi em Yverdon, na Suíça, que escreveu vários livros ainda quando era Rivail, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail, antes de utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. Ele havia escrito vários livros de matemática, gramática francesa, astrofísica, química, enfim. Com 18 anos ele já havia lançado vários livros. Inclusive, em 1828, Kardec ele escreve uma proposta de educação pública e manda para o governo da França.
As primeiras escolas públicas criadas na França têm um modelo pedagógico de Pestalozzi que foi assimilado por Allan Kardec. E as primeiras escolas públicas da França foram idealizadas em cima dessa proposta em que ele envia para o governo francês em 1828. Em 1828. Poucas pessoas sabem disso. A atenção que Kardec tinha para a educação. Tanto que toda a doutrina espírita ela vem nesse formato pedagógico. A ideia do espiritismo não é impor uma realidade. Né? Não é empurrar goela abaixo uma doutrina, um dogma. Todo o processo do espiritismo é educativo. É racionalizar as coisas que existem na nossa vida. E Kardec ele tinha uma preocupação muito grande com a realidade social em que ele vivia. Tanto que no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, Kardec pergunta: o espiritismo tem alguma coisa a acrescentar e colaborar na sociedade, no progresso da sociedade? Se nós não conseguirmos introjetar o que nós aprendemos da doutrina na nossa vida, porque assim, o agente de transformação da sociedade somos nós. Então nós, enquanto espíritas, devemos viver na sociedade conforme os postulados espíritas e os postulados evangélicos. Haroldo Dutra Dias ele fala que cada um de nós é o 13º discípulo de Jesus. E Francisco de Assis sempre falava que para pregar o evangelho não é necessário palavras. Vejam, para você pregar o evangelho não é necessário palavras. Como é que eu vou pregar o evangelho sem usar as palavras? A minha atitude, a minha postura, as minhas escolhas. Então, como é que eu estou utilizando o conhecimento espírita para ser um agente transformador da sociedade? Porque Jesus falou que nós somos os trabalhadores da última hora. A última hora do quê? Esse finzinho de mundo de expiação e prova, que cada vez mais se aproxima do finzinho mesmo. O mundo de regeneração está aí batendo a porta. O joio e o trigo estão sendo separados. Hoje em dia as pessoas não conseguem mais esconder as coisas. As coisas é muito difícil ser feito ocultamente. Sempre tem alguém gravando, tem uma câmera de segurança, as pessoas não conseguem mais se disfarçar. Está sendo feito, cumpridas as palavras que Jesus disse. O joio e o trigo estão sendo separados. Estão sendo separados. Quando Kardec pergunta na última questão do Livro dos Espíritos, isso tudo para a gente fazer um fechamento da nossa família enquanto sociedade, né? Quem são meus irmãos e quem é minha mãe? Fora do contexto familiar material. Kardec pergunta aos espíritos: um dia o nosso planeta vai ser um planeta de paz, de amor, de fraternidade? A pergunta 1019. Dependendo da edição, tem umas que é 1018 e outras que é 1019. E os espíritos superiores respondem a Kardec o seguinte: um resumo da resposta. Um dia, o planeta Terra só será um planeta. A nossa sociedade, o nosso país, só será um planeta, um país de paz, de amor, de fraternidade. Quando os espíritos que vivem, que habitam o seu planeta, praticarem mais o bem do que o mal. Vejam como tudo está ligado. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos esse agente, nós somos os agentes transformadores da sociedade. E a proposta espírita é uma proposta de transformação íntima, né? Como André Moreira fala, o alto amor e o holo amor. É uma proposta de transformação íntima para uma transformação coletiva. Porque como é que eu posso amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou ajudar o próximo se eu não me ajudo? Como é que eu vou aconselhar para o meu irmão para ele não beber se eu fumo? Então veja que a proposta espírita é uma proposta de autoconhecimento, autotransformação, reforma íntima, para a gente conseguir projetar, né, jogar essa ajuda para a coletividade. E os espíritos vêm dizer para a gente que o mundo só será um mundo de regeneração quando cada um de nós fizermos essa regeneração íntima.
e enxergar no próximo, esse irmão, essa irmã e essa mãe. Você conseguir criar, desenvolver empatia e alteridade. Empatia e alteridade. A alteridade é o respeito às diferenças. E empatia é você sofrer pelo sofrimento do outro. Porque você enxerga no outro um ser humano igual a você. Você enxerga no outro seu irmão. Você enxerga no outro a sua mãe. Então você se compadece e também sente e também sofre. Porque o outro também sofre. E vejam como isso é difícil ser realizado nos dias atuais. Porque Joana, ela fala, não nesse capítulo, né, da ligação filial, Joana, ela fala que nós assumimos as nossas máscaras sociais. Né, máscaras sociais. Então isso não é da forma pejorativa, tá, gente? Um exemplo, eu nesse momento estou assumindo um papel de palestrante espírita. Então a forma como eu estou vestido, o vocabulário que eu estou utilizando, né, a minha postura vai ser condizente a um palestrante espírita. Quando eu estou com meus amigos num restaurante, eu vou ter uma conversa mais informal. Quando eu estou na escola com meus alunos, eu também vou interagir com meus alunos, que é um papel de professor. Se eu estou em casa com meus filhos, com minha esposa, meu marido, eu vou assumir o quê? O papel de pai, de mãe, de filho. Nós assumimos esses papéis na sociedade de formas diversas. A grande dificuldade que nós temos é conseguir enxergar que o outro também tem os seus papéis sociais. Também tem os seus compromissos. Da gente conseguir enxergar no outro que o outro também é falho, como eu também sou falho. Hoje nós buscamos a perfeição no outro, julgamos o outro, cobramos do outro aquilo que a gente nem mesmo consegue fazer conosco mesmo. E nós projetamos no outro tudo aquilo que a gente não consegue fazer conosco mesmo. Por isso nós estamos ainda tão distante de alcançar e de transformar esse mundo em um mundo de regeneração. Por isso que o importante de tudo, primeiramente, é conseguir enxergar o outro como nosso irmão, nossa irmã e nossa mãe. Por que nossa mãe? E Jesus não falava do pai. Porque na época de Jesus, o contexto de paternidade ao qual ele se referia era a paternidade celestial. Então, o pai de Jesus, o tempo inteiro ele fala, meu pai, eu vim em missão do meu pai, né? Eu vim cumprir a tarefa que meu pai me concebeu, as ovelhas. O pai, na perspectiva de Jesus, a sua época era Deus, o Criador. Por isso que ele fala mãe, irmão e irmã. Mas que a gente tem que enxergar em todo mundo nossos irmãos espirituais. Porque nós somos irmãos espirituais. Não adianta fugir disso. Não adianta. Então aquela pessoa que a gente excluiu das nossas redes sociais, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, essa pessoa é nossa irmã, nosso irmão e nossa mãe espiritual. Eu sei que isso deve doer, porque dói em mim saber disso. Saber que na nossa sociedade hoje nós enfrentamos uma enxurrada de violência, de falta de amor, de compreensão, de respeito com a opinião do outro, e que famílias, amigos, comunidades religiosas e não religiosas estão se desfazendo, estão se desintegrando, porque nós não conseguimos respeitar nem compreender a visão do outro. Vejam como essa mensagem de hoje é profunda e é importante para os dias que nós estamos vivendo. Porque tudo passará. Haroldo fala isso. Tudo no mundo material vai passar. Mas os nossos laços de afeto não quebram jamais. Tem uma mensagem do Evangelho que fala: a reencarnação fortalece os laços
nós estaremos sempre ligados nesse mundo material e no mundo espiritual. Tanto que se cair um meteoro hoje, aqui no planeta, e o planeta se destruir, nós continuaremos existindo, nossa sintonia continuará ligada e a gente vai continuar dando seguimento ao nosso processo de evolução em outro mundo, em outro planeta, em outras dimensões. Mas tudo isso vai passar. A mensagem que está sendo trazida hoje é que nós possamos amar o próximo, possamos compreender a posição do próximo. Cada um de nós temos uma vivência, uma experiência de vida diferente que nos levou a ter determinada opção ou opinião. Nos basta e nos deve, como seres civilizados e já preparados para esse mundo de regeneração, com conhecimento espírita e evangélico, amar o outro e respeitar o outro, porque o outro também é meu irmão e minha irmã espiritual, e que nós vamos caminhar juntos, e que esse mundo só vai se regenerar com todos juntos. Com todos juntos. A mensagem de hoje é essa, que a gente consiga, na noite de hoje, quando a gente for dormir, refletir, e conseguir buscar lá dentro, cavando o nosso egoísmo, a nossa ambição, o nosso orgulho ferido, e cavando, e cavando, e cavando, conseguir chegar lá dentro, na nossa essência, na nossa centelha divina, e conseguir resgatar. Lembremos-nos de todas as pessoas que hoje nós estamos decepcionados ou magoados, porque elas não pensam como nós pensamos. Vamos lembrar dos momentos felizes que a gente teve com essa pessoa. Das brincadeiras, das risadas, dos momentos em que eu estava chorando, aquela pessoa enxugou minhas lágrimas, do momento que aquela pessoa estava preocupada, desesperada, e eu fui lá ampará-la. Isso é muito mais poderoso e muito mais importante do que uma fase que nós passamos para o nosso aprendizado. Porque tudo na nossa vida, até a dor que Deus envia para nós que somos eleitos, até a dor, ela tem uma intenção educativa para fazer com que nós conseguimos nos fortalecer nesses momentos adversos e manter a fé e a esperança de que dias melhores virão. E que lá na frente, quando a gente passar por toda essa turbulência, nós vamos conseguir realmente olhar para o lado, para o outro, e enxergar todos aqueles que convivem na nossa família, na sociedade, no universo, no planeta, enxergar todos como verdadeiros irmãos, irmãs e mães, porque essa é a nossa destinação, concretizar o trabalho de Deus na terra como irmãos e irmãs espirituais. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Seja.